Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Gente, primeiro segundinhos, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, né? E, irmãos, eu queria agradecer porque terminamos primeiras, segunda Samuel, né? E entramos agora em Primeira Reis. E gostaria de insistir com os irmãos. Irmãos, é absolutamente importante que nós assistamos, que os irmãos assistam a essas contações de histórias que nós trazemos aqui. Não pense que você, assistindo a novela, vou insistir nisso, assistindo o filme, você terá conhecimento da palavra de Deus, da história em si, né? E das implicações dessa história, porque você não terá. O conteúdo bíblico fica bem diluído na trama, na, na, nas, nas estratégias estabelecidas para prender sua atenção. E outra coisa muito importante, quando nós assistimos uma coisa, é um entretenimento, um filme cheio de... Não é? Quando nós pegamos um livro, pegamos a Bíblia e buscamos acompanhar uma história, como nós fazemos aqui, é outra coisa. É totalmente diferente. Por quê? O seu cérebro entende de modo diferente. Então, outro exemplo, você pega seu filho e coloca para assistir o programa de TV infantil onde conta a história de Moisés, a história de Jesus e tá lá tudo ali acontecendo. É bom que você deixe assistir, claro que é, mas o correto é que você faça com que os seus filhos eles leiam a Bíblia e acompanhem a história. Porque o cérebro entende de modo diferente, as implicações são diferentes. Entendemos de modo diferente quando nós estamos diante de uma aula, diante de uma contação de história que visa um conhecimento e entendemos a moral da história para aplicarmos na nossa vida, do que é diferente do que quando nós estamos diante da TV ali, brincando, aí passa para lá, passa para cá, e entende? Então, em nome de Jesus, gostaria de agradecer a cada irmão que está se forçando a estar aqui e ser estou sendo um pouco repetitivo com isso. Tá bom? Vamos iniciar então, Primeira Reis. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor mais uma vez para agradecermos porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco. Para agradecermos, Pai, porque a Tua palavra é tão maravilhosa e apta, Senhor, a nos ensinar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós possamos aprender com Primeira Reis, que possamos, em nome de Jesus, termos os nossos corações guardados. Eu te peço, Pai, para que nós não repitamos, Senhor, os mesmos erros que os teus servos repetiram no passado. Que nós busquemos, Pai, com afinco, com a ajuda do teu Espírito Santo, temos os nossos corações limpos. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse domingo. Abençoa, Pai, a nossa reunião à noite. Abençoa, Senhor, o almoço de cada um dos irmãos. Pai, toda dificuldade, todo problema que possa estar na vida de cada um que está assistindo, na família de cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor possa solucionar, que o Senhor possa dar sabedoria para que eles possam tratar com esses problemas, com essas situações, do modo correto, do modo como o Senhor quer que seja. Pai, em nome de Jesus, estamos entregues a Ti. Fale aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos lá, né? Um pouco mais da história de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha aí, interessante, né? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 1, verso 1. Sendo o rei Davi já velho, e entrando em dias, envolviam-no em roupas, porém não se aquecia.
Então aqui só para frisar que Davi aqui já estava... Ai, soneira, desculpa, gente. Davi já estava velho e não aquecia. Mesmo com roupas, né? Então, qual foi a ideia? Que se buscasse uma moça, donzela, para que cuidasse dele e o aquecesse com o seu corpo. E assim fizeram, procuraram em todo o reino e encontraram. Encontraram Abissaque, sunamita. Ela era sunamita e o nome dela era Abissaque. Então essa se tornou a cuidadora do rei e o aquecia. Mas o rei não a possuiu. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Adonias é um dos filhos do rei. É o filho mais velho do rei. E Adonias, ele decide fazer uma usurpação do trono. Porque Davi já havia dito a Betseba, lembra da Betseba? Olha aí de novo. A Betseba que Salomão, seu filho, seria o próximo rei. Então, Adonias, uma usurpação por causa disso. Então, Adonias, ele junta todo mundo, ele pega carros, cavaleiros, coloca 50 homens para correr à sua frente. Joabe e Abiatar, o sacerdote. Joabe, lembra que ele era guerreiro? E Abiatar, o sacerdote, ficam do lado de Adonias e decidem trabalhar para coroar Adonias rei. Então, nesse movimento, eles trabalham e conseguem reunir um grupo grande de pessoas para que pudessem declarar Adonias rei. E assim eles fazem. Eles preparam, fazem todos os preparatórios, sem convidar os valentes de Davi, Zadok e Natã. Sem convidar, por debaixo dos panos ali, eles fazem tudo isso para coroarem Adonias rei, sem que Natã, Zadok e os valentes de Davi soubessem nada. Então chega o dia e eles convidam a todo mundo, Adonias convida todo mundo, convida o povo de Israel, né, que se juntou a ele, convida sacerdotes, convida todos os outros irmãos que ele tem, exceto Salomão, né, e essa turma que estava contra ele. Que estava contra ele, não, assim, ele que inventou isso, né, não é que houvesse uma rixa entre eles justa. Adonias resolveu, por usurpação, tomar o trono. Não convida esse pessoal. Natã fica sabendo da história e Natã então vai falar com Betseba e diz: Betseba, você está sabendo que vão coroar Adonias rei? Que já estão nesse... o ritual já está feito, já está sendo feito? Então Betseba fala que não e Natã conversa com ela e propõe uma estratégia. Betseba, então, iria até o rei, pediria uma audiência com o rei, com Davi, e se aproximando de Davi, perguntaria: ó rei, o senhor está sabendo que Adonias está se autocoroando rei, quebrando assim a promessa que o Senhor fez de que Salomão, meu filho, seria rei? Então, Davi, assim, a estratégia era essa. Ela chegaria falando isso, e logo após Natã chegaria dando suporte às palavras de Betseba, fazendo a mesma pergunta.
O Senhor está sabendo, é do conhecimento do Senhor, o Senhor que estabeleceu Adonias como rei em detrimento de Salomão. Então, Natan entraria e faria esse trabalho. E assim eles fizeram. Betseba chega, pede uma audiência, fala tudo que gostaria de falar. Logo após entra Natan, anunciam a Natan, né, para falar com Davi. Logo após Natan entra, faz essas perguntas e Davi chama a Betseba e fala: olha, o que eu disse é a minha palavra e está firme. Então, vocês vão fazer o seguinte. Capítulo 1, versos 32 a 34. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benai, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel, Tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Irmãos, é tão interessante como esses irmãos dão problema uns para os outros, né? Grande parte dessa problemática, irmãos, está relacionada ao pecado de Davi lá com Betseba. Então, eu gostaria de frisar isso para que nós possamos estar assim entendidos do que a palavra de Deus nos instrui. Irmãos, devemos ser muito cuidadosos. Não podemos chegar à nossa velhice assim como aconteceu com Davi. Davi está nos seus últimos dias aqui e ainda assim tendo que resolver os problemas dos seus filhos. Licença. Em grande parte, esses problemas vêm do pecado lá de trás, que nós vimos. Então, irmãos, fiquemos atentos. Pensa, em nome de Jesus, no coração de Davi, nessa situação aqui. O seu filho Absalão era morto. E agora nós temos esses dois brigando pelo trono, agindo por usurpação, agindo nas costas de Davi. Que coisa terrível, sabe? Que Deus nos ajude. Continuando então. Assim eles fizeram. E aí o pessoal foi junto e fizeram todo o ritual para declararem Salomão rei. No mesmo dia, mesmo momento, ali, enquanto Adonias e os seus festejavam, essa outra parte aconteceu com Salomão, e então Salomão se tornou o novo rei, e não só ali fazendo a festa longe do trono, mas Salomão foi colocado no trono. Ele fez todo o processo e se assentou no trono de Davi. O povo de Adonias, que estão festejando ali, Adonias rei, vem alguém vindo
e pensam, deve ser boa notícia. Antes disso, vamos ler aqui o verso 40, para os irmãos terem noção de como foi isso. Após ele, subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, parecia fender a terra. A alegria do povo ao ver Salomão ao ver Salomão no trono e estar em uma relação direta, em concordância com Davi e com os sacerdotes e com os valentes de Davi, o povo se alegrou tão efusivamente que parecia fender a terra. Adonias e os seus convidados então ouvem esse barulho e chega um homem para trazer a notícia. Então relata tudo o que aconteceu. Olha, Salomão chegou montado a jumenta de Davi e tal, e foi ungido rei, e ele está no trono. Então, Adonias ouve tudo aquilo, o povo ouve e pede para... Desculpa, eu tô meio cansado, dormi pouco, aí não tem jeito, fica tudo meio... Perdão. Mas vamos lá. Então, o povo que estava com Adonias saíram, como dizem aí, a francesa, assim, foram todo mundo saindo, indo embora, e foram saindo, e fica Adonias, né? Davi agradece a Deus por ver o seu sucessor no trono, o seu filho Salomão, o seu sucessor, né? Ele agradece a Deus. E Adonias, então, pensa, Salomão irá me eliminar da terra. E o que ele faz? Ele corre para o templo, o templo quem vai construir é Salomão. Ele corre para a tenda, ele corre para a congregação onde onde se cultuava a Deus, e segura nas pontas do altar. O que é essa ponta do altar? A ponta do altar é o lugar onde se espargia o sangue dos animais. E qual era o significado disso? A pessoa que corria e segurava nessas pontas do altar, chifres, né? Alguma coisa nesse sentido, a pessoa estava pedindo perdão, a pessoa estava buscando substituição, a pessoa estava ali para apaziguar o seu pecado, reconhecer que estava agindo mal, coisas desse tipo. E a esperança dessas pessoas que se agarravam à ponta do altar é que elas fossem receber um favor do rei. E assim ele conseguiu um favor de Salomão. E Salomão disse, olha, se não existe nenhum mal em você, você agiu de maneira louca e você está reconhecendo isso, tudo bem. Não vai cair nenhum cabelo da sua cabeça. Mas, se for encontrado maldade em você, as coisas darão muito errado. Muito erradas. E aí, irmãos, nós vamos ver agora, eu gostaria de ler o capítulo 2, porque aqui está como estava o coração de Davi, como Davi morreu. Muitas lições para nós aqui. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ordens a ele, a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os teus estatutos, e os teus mandamentos, e os teus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo o que fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: Os teus filhos
se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o coração e de toda a alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Os irmãos se lembram dessa promessa a Davi. Verso 5. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempos de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Verso 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Cãs é cabelo branco, tá bom? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o Davi que lutou junto com Joabe. Joabe cometeu esses erros. Joabe se voltou para Adonias. E Davi agora está no seu leito de morte, se vingando dessas pessoas. Verso 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa. Verso 8. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, o Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Lembra? Que ele ia xingando, proferindo palavras de xingamento em cima do monte, e o pessoal lá embaixo, e o pessoal os homens de Davi queriam matar, dizendo, quem é esse cão morto que está ofendendo o rei? Se lembra disso? Quando Davi fugia de Absalão? Então nós temos esse Simei. Esse Simei, o que aqui vai dizer? Porém ele saiu a encontrar comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem imprudente. Pois és homem prudente e bem saberás o que hás de fazer, que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Então Davi agora está indo à forra. Verso 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então, irmãos, o coração de Davi, o peso na mente de Davi, o tempo todo com respeito a essas coisas que não foram perdoadas, que não foram resolvidas, permaneceu. E, irmãos, não é vida viver assim. As coisas bagunçam com Betseba. E aí, Davi carrega um monte de peso, que é o peso da morte do seu primeiro filho com Betseba, da morte de Absalão, com peso de levar vergonha a Israel, de tantas coisas, como nós acabamos de ver aqui. Joabe permaneceu vivo e várias e várias traições. Sabe, irmãos, agora no Novo Testamento nós temos a condição de termos os nossos corações livres disso. Porque aqui era uma outra realidade, era um outro modo de se ver, de se viver. Então eu fico imaginando, eu com as poucas experiências negativas de
de algum pecado cometido ou de alguma afronta recebida por um ou por outro, como o meu coração pesa muitas vezes, como minha mente se turba várias vezes, assim fica. E eu fico imaginando aqui Davi nessa situação. Então, irmãos, esse foi o fim do nosso queridíssimo Davi. No seu leito de morte ali, ele disse essas palavras, estabeleceu algumas vinganças, que também seriam positivas para o reinado de Salomão, e foi isso. Continuando mais um pouquinho. Adonias, então, recebeu, né, o favor do rei e vai até Betseba, a mãe de Salomão. E pede a Betseba para pedir para o rei, pedir para Salomão, que ele queria como esposa a Abissaque, a cuidadora do Davi. Gente, ficar sem dormir é canseira. A cuidadora do Davi. E pede isso a Betseba, e chega um momento em que Salomão está no trono, Betseba está ao seu lado e diz o seguinte: Salomão, vou te fazer um pedido e por favor não recuse o meu pedido. Então Salomão fala, pode dizer. Betseba então fala, Adonias veio até mim e pediu para que eu pedisse a você que você desse a antiga cuidadora de seu pai, a jovem, bela, donzela, a ele como mulher. A Abissá, que é a Sunamita. Então vem o verso 22 do capítulo 2. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisaque, a Sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é o meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou a casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o que arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Então, irmãos, olha como Salomão, aqui ele ainda não é o sábio que nós conheceremos posteriormente, mas ele deduz que a mulher que estava com Davi, que estava sendo cuidadora de Davi, ele pediu como mulher dele. Então Salomão, ele deduz que deve haver alguma estratégia de Adonias para se tornar rei, para me tirar do reino. Então, ele percebe essa maldade e manda matar a Adonias. E isso acontece. A Bíblia diz lá, quando Davi peca, que nunca faltaria na família de Davi derramamento de sangue. E nós estamos vendo aqui essa consequência. Irmãos, peço perdão assim pelo algumas travas, algumas
algumas dificuldades, assim, o cérebro não funcionou bem hoje. Mas vamos que vamos, né? Temos que avançar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada irmão que assistiu. Agradeço, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nesse domingo, que seja bênção, que nós tenhamos uma reunião abençoada à noite, e que em nome de Jesus possamos magnificar o Teu nome, possamos louvar o Senhor. Eu te peço, para a honra e glória do Teu nome, dá-nos uma semana abençoada, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe e até a noite.